Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja muito bem, espero principalmente que a sua alma esteja com fome, com sede, com vontade, com muito interesse, porque hoje é dia da gente conhecer mais do nosso Pai do Céu. Esse é o dia que o nosso Pai do Céu fez, esse é o tempo que Ele preparou, que Ele separou para nós. Foi Ele que nos trouxe até aqui, foi Ele que nos atraiu até aqui para a gente sentar na mesa com Ele, para a gente olhar nos olhos dele de amor, de misericórdia, de bondade. É dia da gente ouvir a verdade, ser livre das mentiras. É dia da gente ouvir a verdade e se libertar de todo o mal. Estamos aqui hoje, família amada, para ler juntinhos os Salmos 95. Não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal. Estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve também, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Combinado, família? Você tem noção da importância de ter um coração grato, agradecido? Hoje o Salmos 95 vai falar mais sobre isso. A gente vai entender a importância, o valor de ter um coração grato. Por que você acha que a gente tem que ter um coração grato? Comenta aqui e me deixa saber. Talvez você pense que ser grato é algo que vai te tornar educado, é algo que é o esperado, é algo que é inclusive agradável para você mesmo, para o outro, mas o Senhor hoje vai nos trazer a clareza de que a gratidão no nosso coração é algo que é agradável a Ele. E a ingratidão no nosso coração é algo que Ele não gosta. E nós estamos aqui, família, para a gente conhecer mais o nosso Pai do Céu e entender que tudo aquilo que Ele espera de nós, tudo aquilo que Ele nos instrui a fazer, tudo aquilo que Ele nos guia a ser, a mudar, a transformar, principalmente para o nosso próprio bem. Porque, sabe, quando a gente é resistente a transformações, a mudanças, quando a gente tem um coração fechado, quando a gente tem um coração orgulhoso, a gente não consegue viver os planos do Senhor para a nossa vida. A gente não consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor fala, nós precisamos renovar a nossa mente para então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então hoje a gente está aqui, família, para entender que nós não nascemos para viver para nós mesmos. Nós não nascemos para viver para os outros, nós não nascemos para viver para as pessoas. E você vai começar a achar que a gente está falando um papo aqui que é até estranho, porque o molde desse mundo ou vai dizer para que a gente se ame mais do que tudo, para que a gente se coloque em primeiro lugar, ou o oposto vai dizer, olha, você tem que amar o próximo, você tem que se doar para o próximo, você tem que fazer pelo próximo, mas existe uma ordem para todas as coisas. E a ordem para todas as coisas é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas isso não quer dizer que nós vamos amar a nós mesmos no sentido de sermos guiados pelos nossos próprios pensamentos, sermos guiados pelos nossos próprios sentimentos, sermos guiados pelas nossas próprias vontades e interesses egoístas. Então a gente precisa entender que esse amar a nós mesmos, nós amamos a nós mesmos quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Por quê? Porque quando amamos o Senhor acima de todas as coisas, quando exaltamos o Senhor acima de tudo, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós fazemos bem para nós mesmos. E nós também podemos fazer o bem para o próximo. Se estamos bem, se fazemos bem para nós mesmos através dessa guiança do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer bem para o próximo, nós podemos ser cheios do amor do céu, nós podemos ser cheios da vida, da verdade de Deus, e então a gente pode transbordar e fazer bem para o nosso próximo. Amém? Mas nós precisamos entender que a nossa vida, o propósito da nossa vida foi gerada para a gente viver com Deus e para Deus. Nós nascemos para viver para Deus.
Não para o nosso próprio entendimento das coisas, não para a nossa própria visão, né? Porque os nossos olhos são limitados, nós não somos chamados para nos mover, por exemplo, por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas sim por aquilo que cremos, pelo aquilo que o Senhor fala. Nós nascemos para viver instruídos pelo Senhor, guiados pelo Senhor, certo? A gente precisa entender que o Senhor, Ele nos fez para a gente viver uma vida plena, uma vida abundante de vida. E uma vida plena, uma vida abundante de vida só pode existir se você tiver relacionamento com o Senhor. Só pode existir se você tiver a paz do Senhor, que excede o entendimento dentro do seu coração. Uma vida plena, uma vida abundante só pode existir, só vai existir na sua vida se você tiver descanso no Senhor. Se você contar com o Senhor, se você se sentir segura, amada, protegida, cuidada pelo Senhor. Independente da circunstância, independente da estação que você está. Nós nascemos para viver essa paz. Nós nascemos para viver essa certeza de que somos amadas, cuidadas, providas, guiadas por Deus. Que não precisamos ter medo de absolutamente nada. Nós nascemos para viver nesse descanso de que o Senhor é fiel nesse reconhecimento, né, da presença do Senhor, da fidelidade do Senhor, da bondade, da graça do Senhor. Nós nascemos para exaltar isso no nosso coração, essa verdade no nosso coração, e não a nós mesmos no nosso coração, amém? Por quê, família? A gente precisa entender que muitos homens cheios de fé, aliás, o próprio pai da fé, Abraão, em momentos desafiadores, digamos que em momentos onde as coisas não saíram do jeito que eles esperavam, ou no tempo que eles esperavam, começaram a tomar caminhos que não foram guiados pelo Senhor. Começaram a fazer escolhas que não foram escolhas instruídas pelo Senhor. Mas sim pelos seus próprios sentimentos, pela sua própria visão, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria incredulidade, pelo seu próprio coração endurecido, pelo seu próprio coração fechado. Ai, família, abre agora o seu coração em nome de Jesus. Hoje nosso Pai tem algo precioso para falar com a gente. Abraão, vamos conversar aqui um pouquinho para a gente entender melhor isso que o nosso Pai está querendo nos dizer. Abraão recebeu uma promessa do Senhor. O Senhor falou: Abraão, você vai ser pai, você vai ter um filho. Junto com a sua esposa Sara, você e Sara serão pais, certo? E na hora que ele disse isso, Abraão, ele creu. Mas o tempo foi passando e aquilo não estava acontecendo. Parecia que aquela palavra, parecia que aquela promessa estava distante demais. Então Abraão pensou: que tal se a gente der o nosso próprio jeitinho? Que tal se a gente fizer do nosso próprio jeito? Que tal se a gente fizer parecido com o que Deus falou? Porque parecia impossível demais. Abraão era velho, a Sara era velha, e não só velha como era estéril, eles nunca tinham dado luz a filhos. Entende? Então eles foram tomados ali pelo impossível, pela incredulidade, pela dureza no coração em certo momento e falaram: vamos fazer do nosso jeito. Eu posso ter um filho, mas não com a Sara. De repente, que tal? Mas não foi o Senhor que guiou eles por esse caminho, certo? Então isso foi um desvio da vontade do Senhor. Da mesma forma que o povo, até a gente vai ler sobre isso aqui no Salmos 95, o povo que foi liberto lá da escravidão do Egito, estava sendo guiado por Moisés, estava lá 40 anos no deserto. Só que eles não estavam apenas 40 anos no deserto, só no deserto, não, eles estavam vendo sinais, maravilhas, o sobrenatural do Senhor. Eles estavam sendo totalmente dependentes do Senhor, providos pelo Senhor. O Senhor tinha feito coisas grandiosas e os olhos deles viram milagres, coisas sobrenaturais, impossíveis a acontecer, tá? Vamos contextualizar. E ainda assim, esse povo chegou uma hora que
que a rebeldia do coração deles, o orgulho, a arrogância do coração deles começou a transbordar através da boca deles. E eles começaram a duvidar do Senhor. E eles começaram a colocar o Senhor à prova. Começaram a dizer, por que tirar a gente do Egito? Para que tirar a gente da escravidão? Para que a gente vai morrer aqui nesse deserto? Mesmo então, eles vendo tudo que o Senhor já tinha feito por eles, eles tiveram o quê? Um coração ingrato. Eles tiveram um coração ingrato, eles não conseguiam reconhecer tudo que o Senhor tinha feito. Eles não conseguiam exaltar a grandeza, o poder, a condução do Senhor. Nós temos um bom pastor que não nos deixa faltar nada, que supre todas as nossas necessidades, que nos guia, que é a nossa luz, que é o próprio caminho. E quando caminhamos com Ele, vamos vendo milagres acontecerem. Vamos vendo vitórias acontecer de glória em glória. Só que em determinado momento aquele povo parece que se cansou, não sei. O coração deles não foi transformado, lembra? Para o Senhor é muito importante que a gente não tenha um coração ingrato. É muito importante que a gente tenha um coração o quê? Humilde, moldável, ensinável. É muito importante que a gente transforme o nosso coração. É muito importante que a gente se torne quem nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser mansos e humildes de coração, assim como Jesus. Nós nascemos para ter um coração que se quebranta, que se quebra e faz de novo. Nós nascemos para que o Senhor possa fazer algo novo de nós. Nós nascemos para viver com o Senhor, para que no relacionamento com o Senhor a gente possa se tornar imagem e semelhança dele, parecidos com ele, ter a mente dele, o coração dele, os olhos dele, os interesses dele, os propósitos dele. Amém? Então aquele povo, quando as coisas não foram do jeito deles e no tempo deles, e por tanto tempo eles tiveram ali a oportunidade de se transformar, eles resolveram não fazer. Eles decidiram não transformar, eles decidiram não obedecer o Senhor. Então, aquilo não foi agradável ao Senhor e, portanto, eles não entraram no descanso do Senhor e, portanto, também eles não chegaram na terra prometida pelo Senhor. E, portanto, eles não viveram todos os planos que o Senhor tinha para a vida deles. Você está vendo a importância da gente ser obediente? A gente ter um coração grato, a gente reconhecer tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas até aqui, sabe? A gente precisa entender que a gente nasceu para exaltar o Senhor. A gente nasceu para ser guiado pelo Senhor. Nós temos esse bom pastor, como já falamos aqui. Nós nascemos não para a gente ser guiado pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria visão, pelos nossos próprios sentimentos. Agora, o Senhor quer falar aqui pra gente 3 coisas que a gente não pode fazer, que não é agradável a Ele, que Ele não quer que a gente faça, se a gente quer entrar no descanso do Senhor, se a gente quer viver a vida plena que nós nascemos para viver, se a gente quer viver a vida com o coração cheio da paz perfeita que excede o entendimento, a paz que o mundo não pode dar. Se a gente quer viver uma vida de relacionamento com o Senhor, onde a gente tem dependência dEle, certeza de que Ele é fiel, de que Ele faz, de que Ele é poderoso, de que Ele é santo, de que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Deus impossível, que Ele é soberano, que tudo está na mão dEle, que Ele pode todas as coisas. Se a gente quer viver a vida que nós nascemos para viver com Deus e para Deus, nós não podemos, número 1, ter o coração endurecido. Hoje, quando a gente for ler os Salmos 95 aqui, a gente vai ler que em determinado momento o Senhor fala assim, não endureçam o seu coração se vocês ouvirem minha voz. Se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nós estamos agora ouvindo a voz do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra genuína, pura do Senhor, que transforma todas as coisas, que faz novas todas as coisas. Essa é a palavra que nos liberta. É a palavra que faz a gente viver algo novo, tudo novo. Então, tudo isso que a gente está ouvindo aqui hoje é para a gente receber. É pra gente abrir o nosso coração, é pra deixar nos tocar, não é pra ouvir por aqui e sair por aqui, mas é pra pensar, ok, então o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, o que eu estou fazendo que não é agradável ao Senhor, como eu estou vivendo a minha vida.
Eu tenho tido um coração aberto, ensinável, eu tenho me transformado, eu tenho vivido essa palavra, eu tenho me tornado essa palavra, ou eu tenho só falado, repetido essa palavra? Eu tenho vivido essa vida plena de paz, de confiança, de certeza no Senhor, de dependência no Senhor? Eu tenho entendido que tudo vem do Senhor, e que Ele é fiel, e que Ele não me abandona, e que Ele tem feito, e que Ele vai fazer, que Ele vai continuar fazendo infinitamente mais, porque Ele é um bom Pai que nos ama. Eu tô fechando meu coração, tô com um coração que nem uma pedra, cheio de resistência, cheio sabe, exaltando outras coisas no meu coração e não a palavra do Senhor. Minhas preocupações, minhas vontades, querendo as coisas do meu jeito, querendo as coisas no meu tempo, pensando que é impossível, pensando que é difícil demais, tentando entender as coisas conforme o meu entendimento, com uma racionalidade que me impede de alcançar o novo de Deus. O Senhor não quer que a gente endureça o nosso coração quando a gente escuta a voz dele. Então, o contrário disso é abrir o nosso coração e crer na palavra do Senhor. Crer que ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Crer que toda palavra que ele envia não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Crer que o Senhor quer proteger cada uma das palavras que ele tem lançado no nosso coração. Crer que o Senhor protege a herança dele. Crer que o Senhor tem um novo tempo, uma nova história para você viver. Crer que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu, que Ele não para no meio do caminho, que Ele não volta atrás, Ele não se arrepende. Ele é fiel, Ele vai até o fim, Ele é Deus de obras completas, amém? Outra coisa que o Senhor não quer que a gente faça é desobedeça a Ele. A gente tem que entender que a desobediência, ou melhor, a obediência parcial já é desobediência. A desobediência, ou melhor, a obediência tardia já é desobediência. Eu vou recapitular o que eu falei aqui. A obediência parcial é desobediência. A obediência tardia é desobediência. O Senhor quer que a gente escute a voz dele. Que a gente creia, acima de tudo, naquilo que ele nos diz. Que a gente exalte a voz dele acima de tudo, acima de nós mesmos, acima dos nossos sentimentos, acima das nossas vontades, acima dos nossos interesses, acima da nossa incredulidade, acima dos nossos medos, acima de tudo. O Senhor quer que a gente se abra para viver o sobrenatural, para viver o impossível, para ver a roda grande passar por dentro da pequena. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Amém? O Senhor não quer que a gente se mova pelos nossos sentimentos, sabe? Existe uma história na Bíblia de um profeta chamado Elias que fez maravilhas junto com o Senhor. Que viu maravilhas junto com o Senhor. Mas em determinado momento Elias deixou de ser guiado pela voz do Senhor e começou a ser guiado pelos seus próprios sentimentos. Então Elias resolveu ir para uma caverna e se esconder porque ele estava com medo. Elias deixou que o sentimento dele, ou que o espírito de medo paralisasse ele, a voz profética dele, paralisasse a vontade do Senhor para a vida dele. Ele deixou de ser instruído pelo Senhor, guiado pelo Senhor, deixou de fazer a vontade do Senhor, deixou de falar aquilo que o Senhor queria que ele falasse, deixou de ir para onde o Senhor queria que ele fosse, deixou, mas aquele momento não foi guiado pelo Senhor, o Senhor não falou, vai para uma caverna, se esconde, tenha medo, é perigoso, fique aí, não foi o Senhor. Foi o espírito de medo que tomou conta dele. O Senhor não quer que a gente se mova
por qualquer outra voz que não seja dele. O Senhor nos deu um espírito de coragem. O Senhor nos deu um espírito de amor. O Senhor nos deu um espírito de equilíbrio, de domínio próprio, para a gente olhar para o medo e dizer: medo, você não vai me controlar, medo, você não vai me guiar, medo, você não tem vez aqui, você não tem lugar aqui. Eu vou ouvir o Senhor, eu vou contar com o Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou crer no Senhor, Ele é o meu bom pastor, é Ele que vai me guiar. É nele que eu vou acreditar, e somente nele. Por isso eu digo, nós nascemos para viver com o Senhor e para o Senhor. Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele viveu para o Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Jesus fazia o que via o Pai fazendo, porque passava tempo com o Senhor. Jesus falava o que ouviu o Pai falar, porque passava tempo com o Senhor. E Jesus não se moveu pelos seus sentimentos. Jesus não estava cheio de vontade de ser humilhado, de ser maltratado, de sabe, ser xingado pelas pessoas, de receber dúvida das pessoas, mas ele não vivia para as pessoas. Jesus não se importava se as pessoas chamavam ele de mentiroso, de endemoniado. Jesus não tentava provar nada para ninguém. Jesus vivia para o Pai. O Pai disse quem ele era, o Pai disse quem você é, e isso basta. Jesus não se movia pelos seus sentimentos, porque se ele se movesse pelos seus sentimentos, ele não teria ido para a cruz, porque provavelmente ele não estava sentindo de ir para a cruz, ele não estava cheio de vontade de morrer, de doer, de sentir dor, óbvio que não, mas Jesus se moveu pelo comprometimento com o propósito do Pai. E é isso que o nosso Pai hoje está aqui querendo nos chamar a atenção. Ele quer nos dar essa clareza. Nós somos chamados para viver por comprometimento, por decisão, por propósito. Nós só vamos avançar, nós só vamos romper, nós só vamos florescer em todos os nossos caminhos quando a gente decidir viver pelo propósito. E o propósito maior da nossa vida é viver com Deus e para Deus. O maior propósito da nossa vida é viver para Deus, família. Quando a gente vive para Deus, a gente se move pelos interesses dele, a gente se move pela palavra dele, a gente se move por aquilo que ele disse, nós nos movemos porque cremos naquilo que ele disse, não estamos crendo naquilo que a gente está vendo, não estamos crendo nas impossibilidades, não estamos crendo nos impossíveis, não estamos crendo, sabe? E é tão grave, tão importante, porque aquele povo que estava lá no deserto, guiado pelo Senhor, eles já tinham visto. Talvez você já tenha visto coisas grandiosas, o Senhor fazer coisas grandiosas, te dar grandes libertações, te transportar para o reino dele de amor, se apresentar para você, curar você, sabe, cuidar de você, prover você, abrir portas para você, fazer maravilhas, enfim, na sua vida. Eu tenho certeza, enfim, você acordou hoje, eu tenho certeza que o Senhor já fez maravilhas, mas assim, se você não viu muita coisa ainda, o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor está fazendo novas todas as coisas. Como que a gente pode ter um coração ingrato? Como a gente pode ter um coração que duvida? Como a gente pode ter um coração que exalta mais a nós mesmos, a nossa incredulidade, os nossos medos, as nossas dúvidas? Se cremos que Deus é Deus, Ele é o Deus impossível, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é Deus Emanuel, sempre conosco. Ele é o nosso bom pastor, que não deixa nos faltar nada. Em nome de Jesus, o Senhor vai guiar teu coração. Teu coração vai ser como um rio guiado, dirigido pelo Senhor. O Senhor vai dirigir os teus passos por onde Ele quiser. Você vai viver a plenitude do propósito do Senhor com a sua vida. A sua vida nasceu com um propósito no coração de Deus. Antes de você nascer nessa terra, antes de você talvez ter nascido no coração de seus pais, você nasceu no coração de Deus com um propósito. Um propósito para esse tempo, para essa geração. O Senhor é grande, Deus tem grandes planos para a sua vida. Amém? Vamos começar então a nossa leitura dos Salmos 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha inabalável, imutável. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos ter ações de gratidão, é isso que está falando aqui. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, vamos louvá-lo, vamos apreciá-lo, vamos exaltá-lo, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de
todos os deuses, acima de todas as coisas, acima de tudo que pode ter valor para você aqui neste mundo. O Senhor é maior, o Senhor é o único Deus verdadeiro, Deus vivo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados, ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio. Bem-aventurados que somos, escolhidos, bem abençoados que somos. O Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo para você viver com Ele, para você ser guiado por Ele. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Nós temos um bom pastor que sabe de tudo que a gente precisa, que não deixa faltar nada para nós. Amém, Senhor. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram me pondo à prova. Apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Durante 40 anos eu fiquei irado com aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Povo rebelde, de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. O tempo do Senhor é perfeito, os planos do Senhor são perfeitos. Às vezes você não vai entender aquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes você não vai entender os caminhos do Senhor, às vezes você não vai entender porque você está sendo prensado. Mas o Senhor quer gerar o melhor de você, Ele quer extrair o melhor de você. Ele quer te tornar quem você nasceu para ser. O Senhor te leva pelos caminhos que às vezes você não vai entender na hora, mas você pode crer que tudo está cooperando para o bem e para o propósito do Senhor com a sua vida. Que tudo vai te levar a se tornar o projeto original de Deus com a sua vida. Amém? Eles não reconheceram os meus caminhos, eles são um povo de coração ingrato, e por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui está a chave então, e falamos aqui durante todo esse vídeo. A chave para entrar no descanso do Senhor, no gozo do Senhor, no prazer do Senhor, na alegria do Senhor, na paz do Senhor, na convicção do Senhor, nesse relacionamento íntimo com o Senhor. É deixar Ele nos moldar, é deixar Ele nos mudar, é obedecê-lo, é ter um coração grato que reconhece quem Ele é e tudo que Ele já fez em nós, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém! Amém. Me conta aqui qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo. O que o Senhor falou ao seu coração? Essa é a palavra do Senhor, essa é a voz do Senhor. Não endureça o seu coração. A partir de hoje eu declaro que o nosso coração vai ser grato. Nós vamos exaltar o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos viver para Ele, nós vamos amá-lo acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, acima dos nossos próprios interesses, nós vamos obedecê-lo, nós vamos ser guiados por Ele, em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém? Amém? Se você concorda, digita aqui amém. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo. E também não se esqueça, somos chamados para ser filhos. E o ciclo completo do propósito da nossa vida é viver com o Senhor, para o Senhor e transbordar a glória do Senhor. Então não retenha, seja um transbordador, um abençoador, porque você nasceu para ser generoso, para dar com alegria, para transbordar, para fazer o bem. Envie esse vídeo para pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que o Senhor vai colocar agora no seu coração, amém? Um beijo no seu coração, obrigada pela sua vida, pela sua presença, obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!